Bom, pessoal, a rosca desses dois parafusos aqui são bem fáceis de confundir, né? Olha só. Se a gente tentar montar o parafuso com a porca, monta sem problema. Se a gente tentar montar essa porca nesse outro parafuso, também monta sem problema nenhum. Isso porque o diâmetro deles é muito parecido e a distância entre os filetes de rosca dele também são bem parecidos, né? Porém, um está em milímetro e o outro está em polegada. A gente vai descobrir isso agora. No terceiro, não dá para entrar porque esse aqui não é um parafuso para porca. Esse aqui é um parafuso de parede, bucha, e madeira e assim por diante. Bom, como que a gente pode medir esse parafuso aqui se você só tem uma régua? Colocando os dois, eles ficam muito próximos, ruim até para realmente identificar com a régua a diferença de diâmetro. O que eu costumo fazer é, eu coloco ele aqui no meu dedo, faço uma marcação, rolo ele até essa marcação ir de novo lá no dedo em algum ponto, né? Então, daqui até aqui, a gente vai ter uma determinada distância. Então, se eu medir essa distância aqui, eu vou encontrar aproximadamente 61 milímetros, né? Vamos considerar 61. Então, pego a calculadora, ligo 61 milímetros dividido por 3,14. Isso aí vai dar aproximadamente 19,42. Se eu pegar esse parafuso aqui e fizer a mesma coisa, rolar desse ponto, que está marcado no dedo, até chegar lá no outro ponto, eu já vou chegar no primeiro risco, não no segundo. Então, se eu medir esses dois aqui, a distância daqui até aqui é aproximadamente 57 milímetros. Agora, eu venho aqui, 57 milímetros dividido por 3,14. Isso aí vai dar aproximadamente 18,15. Então, tem uma diferença aí de mais de 1 milímetro entre um e outro. Claro que se a gente tiver um paquímetro, fica mais simples para resolver. Se eu tiver um paquímetro com escala Vernier, ou se eu tiver um paquímetro digital, fica ainda mais fácil. Então, ligo. Esse daqui eu encontro 19,7. Esse aqui eu encontro 18,8, 0,78. Mais ou menos a diferença que a gente achou no início do vídeo. Bom, e se eu medir esse daqui, vou ter aproximadamente os 19 também. Então, veja que o diâmetro deles é muito parecido, porém um não foi feito para trabalhar com porca. Vamos deixar ele de fora. Esse aqui é para porca e esse daqui é para porca também. Agora, como que a gente pode fazer para determinar se é milímetro ou polegada? Bom, ajuda muito se a gente tiver uma tabela em mãos. Se eu pegar essa tabela aqui, por exemplo, que eu não consigo ver, que eu estou indo só até 10 milímetros. Vamos pegar uma outra tabela aqui, essa eu consigo. Bom, aqui eu consigo ver que um parafuso M20, ele pode ter um passo de 2,5 ou ele pode ter um passo de 1. Bom, se ele tiver um passo de 2,5, a gente pode partir para a régua aqui de novo, Vamos pegar o pior caso. Desculpa. Vamos pegar aqui, considerando que ele tem um passo de 2,5. A gente pode medir um filete de rosca e a gente deve encontrar aproximadamente 2,5. Só que 2,5, aqui ainda poderia ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Então, o que eu gosto de fazer é considerar aí 10 passos. Se eu tenho um parafuso comprido, eu pego 10 passos para fazer isso. 10 vezes 2,5 daria 25. Então, eu pegaria 25 milímetros e eu veria que eu tenho ali 10 passos. Quer dizer que esse parafuso aqui, ele é um parafuso em milímetro, M20, passo 2,5. Se eu pegar esse daqui e eu fizer os 2,5, eu também fico na dúvida,
porque ele parece ser um passo 2,5, tá vendo? Isso por quê? A diferença entre esse parafuso aqui e esse parafuso aqui é que um tem passo 2,5 e o outro ele tem 10 fios de rosca por polegada. Como uma polegada ela mede 25,4 milímetros, se a gente dividir isso por 10, a gente vai achar 2,54. Bom, 2,54 nesse parafuso, ou 2,5 nesse, né, se a gente fizer a subtração, menos 2,5, a gente vai ficar com uma diferença de 0,04. Isso aqui é mais fino que um fio de cabelo. Se a gente pegar isso e multiplicar por 10, porque a gente está contando 10 filetes de rosca, a gente vai achar 0,4 milímetros, ou seja, menos de meio milímetro de diferença em 25 milímetros. A gente está falando de uma diferença de mais ou menos isso aqui, ó, em 10 fios de rosca. Então é muito complicado, muito simples de confundir essa rosca em polegada com essa rosca em milímetro. Se a gente olhar a cabeça do parafuso, né, nesse aqui eu não consigo determinar se é polegada ou milímetro, mas nesse aqui, por ele ter essas barras, eu consigo saber que ele é um parafuso em polegada. A outra forma que eu teria para saber seria pegar essa tabela aqui, ó, essa tabela aqui, e verificar para uma rosca externa, métrica, um diâmetro de 20, qual é o meu limite de medição, né, que seria a segunda parte da tabela que está aqui embaixo, que eu não imprimi. E ela me mostraria que esse valor que eu estou encontrando aqui, ele está um valor ok para M20, 19,7, porém esse valor aqui, ele não está um valor ok para um parafuso M20. Isso porque esse parafuso aqui, se a gente colocar em polegada, a gente vai ver que ele é um parafuso de 3/4 da polegada. Né? Então, esse aqui é um parafuso 3/4, 20 fios, ou melhor, 3/4, 10 fios por polegada, e esse aqui é um parafuso M20, passo 2,5. Né? Assim como esse M20 e esse 3/4, né, eles são muito parecidos, existem outros valores também em polegada que são muito parecidos. 6 milímetros, 1/4, 8 milímetros, 5/16, 10 milímetros, 3/8, 12 milímetros, meia polegada, e assim por diante. Bom, se você tem dúvida em como... né, eu fiz um outro vídeo, é um vídeo mais longo, tem 45 minutos, onde eu venho medindo vários diâmetros de rosca. Né, tem outro vídeo aqui no canal também que explica como que faz a leitura do paquímetro em polegada. E tem outro vídeo aqui no canal também que explica como fazer a leitura em polegada utilizando a régua. Né, porque esse parafuso aqui a gente poderia ter medido ele todo na régua, né, realmente não precisaria do paquímetro. Né, a gente viu que o diâmetro dele é 3/4, o número de fios é 10, o comprimento dele 3 polegadas. Já esse daqui, ele foi um M20, passo 2,5, com comprimento de 50 milímetros. Bom, pessoal, é isso aí.